Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você está novo nesse canal, você está chegando num canal de estudo chamado O Gnóstico, Exognose, porque a exognose é uma forma de ver e estudar a gnose cristã a partir da existência de seres não humanos, ok? Essa é a definição. Então, quando você abre o meu canal, lá está explicando o que é o meu canal. Se você abrir no celular, você verá logo a introdução, né? Abaixo do nome, está lá descrevendo o que é, para que serve o canal, ok? Então, se você quiser nos ajudar, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe aquele like, compartilhe, divulgue o canal e comente. E mais do que isso, né? Se você puder ajudar financeiramente o canal, qualquer valor que você queira dar, o Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok? Então, quando nós terminamos o nosso vídeo anterior, a gente falou sobre exatamente esse aspecto, né? Das pessoas que criam deuses intrapsíquicos, seres intrapsíquicos, né? E elas criam seres porque quando o teu pensamento se une à tua emoção, o pensamento, que é o campo magnético, e os sentimentos, que são o campo elétrico, meu amigo, você cria seres que vão ficar te azucrinando e te perturbando. Você cria seus próprios fantasmas, seus próprios seres, tá? E aí o demiurgo usa isso para controlar as pessoas. Eu achei engraçado porque o camarada, quando ele escreveu no meu zap que eu preciso estudar mais para trazer novidades, é muito, é muita, assim, cara de pau, cara, sabe? Arrogante, prepotente, sabe? Achando que eu tinha obrigação de estar respondendo a ele, né? De estar, ficar conversando com ele no zap a hora que ele quisesse. Já estudou tanta coisa, tantos livros, tanta não sei o quê, mas é assim que se comporta. Então eu digo para vocês isso, né? As pessoas estão criando formas de pensamento e, além de se tornar escrava daquela forma de pensamento, os arcontes, eles invadem o 3D e começam a controlar aquele ser energético que você criou. Por isso que existem egrégoras. A palavra egrégora tem a ver com a palavra Grigori, que eram os seres que exatamente Enoque fala que caíram, né? Certo? Então, o que é trazer novidade? Inventar história? Inventar que tem uma espiritualidade falando comigo? Né? Tem gente aí noiada, acha que o cara tem que vir contar história, contar lorota, mentira para as pessoas. Não vou fazer isso, não. Eu sou fiel à minha consciência. Eu não sou um irresponsável de vir aqui falar coisas, tá? Que não possam ajudar as pessoas a caminhar para o despertar, tá? Então tem gente que, infelizmente, pessoal, são ignorantes
e a gente tem que, às vezes, ainda tem que ter que suportar esse tipo de coisa. Mas vamos seguindo em frente, tá? Certo? Ele diz aqui, é a continuação da leitura do texto, tá? Embora a sua origem primordial seja a fonte original, isso pode ser um tanto complicado entender se você apagar da sua mente tudo que aprendeu até agora. Os arcontes, de alguma forma, são, os arcontes são, de alguma forma, produtos da humanidade. Tá? Bem, isso é discutível, né? Evidentemente. Em primeiro lugar, que é preciso dizer que os arcontes não são originários da fonte, apesar, né, de que quando você pega esse papel aqui, por exemplo, que eu vou mostrar, tá? Eles vão escrever bem aqui, ó. Se você perceber, eles vão escrever bem aqui, ó. Certo? Há eões inferiores do mundo físico, que são os mesmos arcontes. Por que que eles têm uma natureza eônica? Porque eles foram criados, veja, a linhagem, pessoa, conta, tá? Se a Sofia era um éon, tá? Vamos lá. Se a Sofia era um éon, ok? Ela gerou o demiurgo. Então, evidentemente, que esse ser aqui possui parte da natureza dela. Ela é um aeon, ele tem elementos aeônicos nele, e ele vai gerar os arcontes, que por si também tem a natureza dele. Só que esses seres aqui que ele criou, eles são meio que, diríamos assim, hibridizados, um pouco sintéticos, porque pessoal, eles é como se fosse uma inteligência artificial, eles são muito robóticos, tá? Mas não só eles, os anjos, os seres que eles criaram, tudo que o Demiurgo fez, foi uma tecnologia aplicada muito bem, inclusive na formação da Terra, né? E criando tudo direitinho para tentar fazer a coisa funcionar do jeito que ele queria, né? Tá? Então é importante a gente entender por que ele chama que eles... Agora, o que está errado aqui nessa afirmação é, embora a sua origem primordial seja a fonte original, eles não são da fonte original, tá? Eles não são. Eles não são da fonte original e não poderão voltar para lá. O pior de tudo é exatamente isso. Eles não voltarão para lá, porque não tem por que voltarem para lá. O único deles que voltou e ficou lá no oitavo céu com a Sofia foi o Sabaote. Tá? Certo? E eles também não são produtos da humanidade. São produtos se você entender que eles, nós os alimentamos. Aí sim. Mas eles não são produtos da nossa criação. Ok? Eles são animados pelo que chamamos de espíritos caídos e alimentados pelas nossas próprias emoções. Claro que isso aqui é uma grande realidade, tá? Isso aqui é uma grande verdade. Pessoal, as emoções têm poder de fazer determinadas coisas. Pensamentos e emoções se tornam realidade, viram realidade. Não é? Mesmo que essa realidade não seja visível. Tá? Então imagina essa quantidade de pensamentos e emoções que são lançados todos os dias
todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, em direção ao universo. Hein? Você sabe a quantidade de energia que sobe do universo em direção a eles? Né? Então, na literatura gnóstica, estes seres, né? Não, voltar lá nas próprias emoções. Eu tinha pulado. Vamos voltar aqui. Eles podem controlar e influenciar os seres humanos. Na verdade, eles controlam as nações e os seus governos insanos e corruptos. Então, é muito fácil controlar alguém, pessoal. Até um ser humano é capaz de controlar o outro. Basta você mexer com as emoções dele. Ok? Na literatura agnóstica, esses seres interdimensionais podem, assim, aumentar seu poder e tornarem-se poderes, entidades que controlam nações. Tá? E eles estão controlando nações, tá, gente? Os seres humanos pensam que estão adorando a fonte original, mas na realidade é diferente. Estamos alimentando um falso Deus, um arconte que criamos por nossa própria ignorância. A humanidade caiu na armadilha da religião esotérica, exotérica, de uma religião externa, porque essa palavra quer dizer aquilo que é mostrado externamente, tá? Mas não é revelado para as pessoas de modo interno. O literalismo e o extremismo são produtos, tá? De interpretações incorretas e egoístas da verdadeira tradição espiritual. Tá? Então veja, existe uma espiritualidade que pode te libertar e existe uma espiritualidade que pode te tornar escravo pro resto da vida. Entendeu? Certo? E aí você poderá muitas vezes ficar, tá? Como é que se diz? Nesse aspecto prisional, porque as espiritualidades são nada mais, nada menos de que controle, sistemas de controle. Seja ela qual for, seja que tenha 3 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas. A gente tem visto muitos gurus aparecendo aí, tal, aí guru para cá, guru para ali. É gente que está ensinando as pessoas a serem médios, é gente ensinando a gente a fazer projeção astral, é gente ensinando as pessoas a como controlar os daimons, etc. Gente, e aí a gente vê, além das religiões oficiais, né, que estão aí controlando tudo, tá? Porque essas religiões pequenininhas são filhotes, mas mesmo assim estão trabalhando para o controle da mente humana, tá? Não é para libertar ninguém, não, certo? Então esses seres, ó, esses seres aqui, arcontes, seres interdimensionais, tá? Eles são capazes de modificar a sua forma, eles aqui, ó, tá? Eles são capazes de modificar a forma deles. Então você imagina, que muitas vezes eles podem se parecer com um animal, eles podem aparecer para você como um cãozinho, um gatinho, um ser humano que você nunca viu. Eles podem tomar forma de um presidente da república, de um governador, ele pode fazer qualquer coisa, entendeu? Então, às vezes as pessoas, eu já vi algumas pessoas comentando que as atitudes do presidente americano, né? Se vocês observarem, realmente ele parece um robô. Não sei se você já
notaram. Ele anda, ele tropeça, ele cai e etc. Eu vi uma cena em que ele tinha uma menininha e ele ficava todo tempo mexendo na menininha, assim, sei lá. E aí as pessoas diziam, ficavam perguntando por quê. A outra, uma outra, uma outra cena que eu achei engraçado é que tem muitos esses vídeos aí, né? É que a mulher estava falando, eu não sei se era na ONU, se era em que lugar estava, e a outra que estava atrás estava mexendo a boca igualzinho a outra lá, ok? E ela tinha um olhar estranho. Bem, ela podia muito bem estar simplesmente ditando para a outra falar, né? Usando algum mecanismo, mas é estranho, é. Então as pessoas trazem geralmente muitas imagens, né? Agora mais recente a imagem do príncipe Charles, né? Charles III, que está com, salvo engano, com câncer em estado já quase praticamente terminal, sei lá como é que está. E ele mandou fazer um quadro todo de vermelho, com uma borboleta sentando bem aqui, tá? Que tem todo um simbolismo. Então, os grandes líderes, pessoal, cantores, artistas, alguns desses, inclusive, eles já foram até substituídos. Alguns até morreram, mas foram substituídos. E tem alguns que simplesmente não morreram, fizeram todo o sepultamento e ele está em um outro lugar, tá? Ele foi levado para outro lugar e eu tenho uma... Existe um lugar, pessoal, onde eles estão levando pessoas que eles consideram classe A, entendeu? Para morarem, tá? E isso as pessoas têm que pagar quantias vultuosas, ok? Então, assim, tem muitas coisas de fato estranhas no mundo, né? No nosso mundo, mas o que fazer, né? Se você começa a falar muito disso, as pessoas deduzem que você está fazendo uma, uma teoria da conspiração. Não é verdade, pessoal. Teoria conspiracionista quem faz é eles. Porque as conspirações que eles fazem nos Estados Unidos, na Rússia, na China, e etc, etc, é eles que fazem conspiração. E eu acho engraçado que as pessoas chamam a pessoas que trazem informação de gente que fazem teorias da conspiração. É dose, né, mano? Aí esses seres podem mudar de imagem, né? Pode mudarem de figura, pode se moldarem a qualquer estado da natureza, né? Então, essas formas de pensamentos adquirem consciência própria por não estarem conectadas à energia real da fonte original, quer dizer, lá o pleroma, tá? Sua manifestação no mundo astral torna-se possível. Então, quando você cria, tá, formas de pensamento, essas formas de pensamento, o que é que acontece? Eles ficam num nível de realidade que você não percebe. Mas o que acontece? Eles começam a te acompanhar. Por quê? Porque você criou eles. Aí os arcontes acessam a essa forma de pensamento, né? E como eles são parasitas, e eles exatamente o fazem para controlar você, né? E evidente que hoje em dia, com a física quântica, muita gente começou a descobrir, né,
a, a ideia da lei da atração, né? Então tem o Bob Proctor, existe um não sei o que Murphy, né? Poder do autoconsciente, do autoconsciente. Tem um monte de coisa, pessoal. Só que o problema é que quando você faz esse tipo de procedimento, porque é para enricar, para ganhar carro, para não sei o quê, você cria formas de pensamento. Aí você não só está correndo um risco, tá? Como também porque, por exemplo, as pessoas criam doenças, por mais incrível que pareça, tá? Porque a tua alma, ela não é controlada pelo teu corpo, ela é controlada pela tua mente. Quem controla teu corpo é o cérebro. A mente, ela é um produto do cérebro, né? Então, você jamais vai imaginar que você vai controlar um ser, tá? Esses espíritos caídos estão em harmonia com o universo e por isso dão força aos arcontes. Convertem-nos assim em energias, em energias independentes no mundo astral, nos seres interdimensionais que nos dominam desde as dimensões superiores. Então, muitas vezes, por que é que eu falo aqui que eu fico extremamente preocupado quando eu vejo esse pessoal falando de viagem astral? Oh, nossa, eu estou fazendo viagem astral, estou saindo de vez em quando, eu dou uma volta, nossa, fico olhando, sabe? E eu vejo gente que tem canal de mais de 1 milhão de pessoas, pessoal. E a pessoa tem coragem de vir e dizer, e, nossa, ganham um dinheirão do YouTube com essa quantidade de coisa, mas vende curso agora de inglês e está vendendo curso de agora de alto para economia, né, para você. E aí eu fico me perguntando, né, cara? Aí esse pessoal vem e diz assim: nós somos despertos, somos garotos. Vocês não são despertos, vocês são espertos. Os despertos não agem assim. Os espertos agem do jeito que vocês agem. Os despertos oferecem o que de melhor eles têm para as pessoas, a sabedoria. Não tem preço. Ok? Então, uma coisa é ser desperto, outra coisa é ser esperto. Tá? Esperto naquele sentido bem mal mesmo, sabe? Às vezes o cara está ali e diz assim: eu sou um garoto desperto. Muitas dessas formas são alimentadas pelo sofrimento, pela dor. Nós já vimos isso. Tá? Enquanto outras são alimentadas pelo prazer, amplificando as emoções para obter um sustento mais energético. Eles são verdadeiros vampiros energéticos. A presença de arcontes na literatura gnóstica é abundante. Tá? Foi misturado com pontos de dualismo cosmológico. Por isso, pensou-se que estes seres interdimensionais foram resultado de um erro cósmico cometido por Arcamote ou Sofia. Foi cometido pela Sofia, de fato. Mas ela não criou os arcontes. Os arcontes são produto do Demiurgo. Já falei isso aqui também aqui. Acabei de mostrar ainda agora. No vídeo anterior eu mostro essa imagem aqui, ó, Sofia, Demiurgo, Arconte. Tá? Certo? Aí ele tem uma natureza assim, eles têm uma natureza de... eles são chamados arcontes para diferenciar ele dos aeões, ok? Né? Então, a gente precisa entender isso. Né? E
Quando você, por exemplo, começa a se desenvolver na, no gnosticismo cristão, você começa a descobrir que aí você vai perguntar assim, os arcontes são os demônios? Não. Os demônios são figuras que são produzidas por esses arcontes, são resultado de outras manipulações que vivem na Terra, os daimones, tá? Assim como os Jin, assim como os Diabolos, assim como os Shedins, assim como os Deva, eles vivem numa dimensão paralela à nossa, mas eles são resultado exatamente desse processo da quebra da harmonia, entendeu? Então esses seres, eles não estão ajudando a gente em nada, ao contrário, esses seres, eles podem se aproximar da gente, principalmente às vezes à noite, né? Por que que as pessoas fazem magia para as outras a partir da madrugada, a partir da meia-noite em diante? Você sabe por quê? Porque as pessoas estão dormindo, elas estão desprotegidas, tá? Então, as pessoas movidas por um poder, né? Pela essa forma de pensamento, movidas por esses deuses intrapsíquicos, porque deuses não são, porque se um ser se diz passar por Deus, mas ele faz o mal e faz o bem, então isso não é. Ah, mas você está apenas fazendo justiça. Bem, o que é justiça para você? Justiça é dar a cada um aquilo que merece, correto? Mas você não é Deus. Você não é a fonte. Você, na sua própria estado de ser, você não é capaz de dizer o que é que deve acontecer. Qual é a justiça para uma pessoa? Porque senão você está assumindo o lugar de ser Deus, usurpando um direito que não é seu. O demiurgo, ele não faz justiça, ele é um Deus irado, ele é um Deus maníaco, ele é extremamente violento. Então ele pouco está se lixando para negócio de justiça, de lei, de ordem, não sei do que, não sei do que. Nada disso. Nada disso. Entendeu? Então, o que é que acontece? Não é? Quando muita gente, tá, e fica pensando, ah não, o ser que trabalha comigo, o meu mentor, ele faz a torna, ele dá o retorno. Que retorno? Eles estão baseando essa ideia de retorno numa concepção, tá? Que é muito espírita, né? Deixa eu olhar aqui se eu encontro aqui, mas deve estar lá para baixo, eu não vou mexer. Que é a tal bendita lei do retorno, lei das causas e efeitos, né? Que inventaram para dizer, para justificar que alguém está sofrendo porque, né? Você ouve aí esses espíritas falando, é karma do pessoal dos 700 mil mortos, é karma do pessoal que morreram na enchente, é karma não sei do quê, porque para eles a lei de causas e efeitos, a lei da colheita, plantou, tem que... Sabe, é incrível como essas pessoas se colocam no lugar de Deus, do Deus verdadeiro, porque a serviço do demiurgo eu sei que eles trabalham já há muito tempo, né? Porque quando uma pessoa fala um negócio desse, é porque ela não tem nada de bom no coração não, gente. Né? Porque vai ser, quando uma pessoa desencarna aqui na Terra, vai ser a mesma conversa usada aqui, vai ser a mesma que eles vão usar lá
do outro lado dizendo para a pessoa, olha, o seu karma e isso é assado, você foi uma pessoa muito ruim quando você viveu uma vida lá não sei aonde, no cafundó do Judas, tudo mentira, e aí você precisa voltar para reeducar, para se reeducar, porque você precisa, sabe? Eles vêm com aquele linguagem assim, doce, angelical, né? Aí a pessoa assina um documento, estou usando um termo, né, simbólico, assina o documento, o acordo e aguarda o momento de vir. Aí quando vem, meu irmão, o cara vai pagar por uma coisa que ele não se lembra e vai contrair outra dívida, né, na vida que ele está vivendo agora. Tá? Então a prisão está mantida. Tá? Então, ainda tem gente que comete a loucura de dizer que tem seres, espíritos daqui da Terra que estão indo reencarnar em outros planetas. Sabe? Eu fico muito impressionado, gente. Aí quem falou isso? A espiritualidade que falou. Pergunta para esse pessoal quem é a espiritualidade. Hum? Quem é? Quem são esses seres? Eu vejo gente falando coisa, gente, que beira a demência. Sabe? Os judeus, logo na origem do judaísmo, eles não acreditavam que as pessoas, alguma parte da pessoa sobrevivia à morte, não. Eles acreditavam que morreu, morreu, acabou. Certo? Seria tão bom que fosse assim, porque seria melhor do que você morrer e ir para a quarta densidade, chegar lá, ser enganado por um monte de seres e papapá, pipipi, ficar lá e voltar de novo. Então seria bem melhor que fosse essa crença ficasse, né? Por quê? Porque eles diziam, olha, quando a pessoa morre, o que é? Ela fica num estágio meio que fantasmagórico, mas inconsciente. Ela não pode se falar com ninguém, conversar com ninguém. Essa é a crença, inclusive, dos testemunhos de Jeová, né? Então, quando quando Saul foi visitar a necromante de Endor para pedir para falar com Samuel, ela chamou e o espírito varou, mas ela disse assim: estou vendo um Elohim subindo da terra. Elohim. Elohim queria dizer o quê? Quer dizer o quê? Um iluminado, um brilhante, ou um Deus, ou um poderoso. Tá? Então, ela não disse que basicamente era ela descreve a figura, aí o ser fala assim, por que que você veio me perturbar? Veja bem, né? Escute a cena, né? Então, eu vejo pessoas indo em busca de resposta e lotam lugares aonde saem psicografias, entendeu? Então, o que é que a gente imagina? Que as pessoas não querem deixar nem os mortos sossegados, porque elas querem continuar perturbando o cara, sabe, para saber assim, tipo, tu sofreu, doeu, como foi, eu não sei o quê, sabe? As pessoas são tão egoístas que elas não são capazes de permitir que seus entes vão embora e sigam seu caminho. Sabe? Ah, não, eles querem estar futucando, cutucando e falando, sabe? É terrível, né? Eu perdi a minha mãe e eu era, assim, apegado à minha mãe muito, tá? Eu dormia debaixo da rede dela, entendeu?
tinha um colchonete, e eu dormia debaixo da rede dela. De madrugada eu via ela passando a mão em mim, né? Por quê? Porque ela queria ver se eu estava lá de fato, né? E, mas em nenhum momento eu fui a lugar nenhum pedir para falar com ela, para conversar com ela, nada disso. É, eu espero, sinceramente, que ela esteja, que ela tenha conseguido vencer as esferas, apesar de que talvez isso não tenha acontecido. Eu tenho que admitir, né? E talvez ela tenha que reencarnar, né? E geralmente se reencarna na própria família por uma condição até própria genética, entendeu? Mas eu nunca procurei saber aonde ela estava, o que é que estava, sabe? Engraçado, porque foram todos os meus tios, todos já partiram, né? Não tem mais ninguém. Mas eu nunca fui de estar andando atrás, né? Ah, eu vou saber agora, né? Não, tá? A realidade é que não houve nenhum erro possível, apenas uma má interpretação causada pela ignorância. O erro não reside na fonte original, tá? E não resiste mesmo, tá? A fonte original não tem participação nenhuma nessa porcalhada que surgiu a nossa humanidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, a ignorância criou um portal através do qual as entidades caídas podem entrar, e são estes seres interdimensionais que nos impedem de apreciar as nossas próprias percepções erradas. Ok? Na verdade, eles entraram na Matrix com a nossa permissão, mesmo que ela tenha sido concedida inconscientemente, tá? Às vezes, de forma inconsciente, você acaba permitindo que um ser da quarta densidade adentre dentro desta realidade, da sua realidade, e faça coisas que você, né? E toda vez que você desagradar ele vai criar uma doença em você, ele vai criar um problema em você, ele vai lhe cobrar alguma coisa, entendeu? Porque você criou um ser intrapsíquico, tá? Então, assim, se as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado, né, as pessoas evitariam determinadas situações, tá? Determinadas situações. Por quê? Porque há um risco, né? Por isso que existem lugares que a gente entra, por exemplo, numa casa, e a gente percebe que a egrégora lá é pesada. Por quê? Porque o pessoal que vive ali criaram, tá, essas formas de pensamento, e elas estão impregnadas em todo canto da casa, né? Aí aqui o texto diz, portanto, é o ser humano responsável pela condição atual do seu planeta e da sua alma. Sim, em tese é isso mesmo, tá? Porque, lamentavelmente, as pessoas permitem as coisas acontecerem. E a gente tem falado isso aqui, muita gente fica chateada, muita gente fica bravo, outros não gostam, outros acham que a gente está aqui brincando de fazer canal, né? Mas eu também não me incomodo não, sabe por quê? Porque eu estou fazendo a minha parte, né? É que nem quando começou a pegar fogo na floresta, e aí a abelhinha foi levando lá, sabe? Jogando água numa vasilhinha, e disse, mas quando que tu vai apagar esse incêndio? Ela disse, posso até não apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, quer dizer, eu estou fazendo a minha parte aqui. Até o dia que der. O dia que não der, paciência, parou. Entendeu?
a questão dos arcontes é complexa porque existe uma interação entre as nossas próprias formas de pensamento, tá? E as verdadeiras entidades astrais caídas. As formas de pensamento permitem que as nossas entidades interajam com o nosso inconsciente. É aqui que está o X da questão. Eles podem mudar de forma de acordo com a linguagem da cultura através do qual se comunicam. E sendo uma mistura de nossas formas de pensamento e espíritos caídos, pode imitar nossos próprios desejos e necessidades ocultos. E, inclusive, podem se fazer passar por um parente seu que já faleceu, por sua mãe, por seu pai, por seu tio, por não sei o que, lá que for, por filho. Tá? Enquanto na Idade Média existiam demônios, incubos e sucubos, vocês sabem, né? Incubos e sucubos, né? Salvo engano, os, os incubos são masculinos, ou sucubos femininos, ou vice-versa, né? Então são seres que o quê? Que vinham à noite, né? E alguns seres até essas formas de pensamento vinham manter, às vezes, relação com homens e vice-versa também, né, com mulheres e etc. Né? Enquanto na Idade Média existiam demônios, incubos e sucubos, agora temos alienígenas e abduções para seus experimentos médicos. Estes arcontes tornaram-se extraterrestres para o ser humano adormecido, tá? Porém, devemos lembrar que são entidades energéticas. Então, aqui, ó, nós podemos chamá-los de extraterrestres? Nem deveríamos. Por quê? Porque os arcontes, na verdade, eles são formas energéticas 4D, na quarta densidade. Eles não estão longe da nossa realidade, tá? Eles estão mais próximos dos seres humanos do que a gente imagina. Então, eles podem fazer determinadas incursões na Terra, né? E aí, meus amigos, eles enganam pessoas, se fazem passar por, enfim, por tanta coisa. Eu vejo pessoas dizendo assim, eu tive uma experiência sobrenatural, né? Inclusive, agora, esses dias, eu vi um camarada aí que tá, foi receber lá nessa cidade, deram um prêmio de empreendedor, não sei o quê, né? O cara, porque ele é o CEO, né, de uma empresa, que aquilo lá é uma empresa, que tem contato com 49 raças, certo? Que inventa um monte de coisa, tá? Disseram que iam fazer um documentário sobre o movimento dos astros, né? E tudo. Depois já mudaram para uma outra coisa, porque descobriram, e não foi eles que descobriram, que já tinha sido descoberto isso. Na Colômbia já havia pesquisa sobre isso na Colômbia, tá? Cidades na Amazônia não foi eles que descobriram coisíssima nenhuma, tá? Aí eles vêm e se pousam de coisa, tá? E eu espero, realmente espero, que o Brasil não caia nessa armadilha e que o Brasil, as autoridades brasileiras impeçam essa exploração. Você sabe por quê? Porque isso só vai levar desgraça para a Amazônia. Vocês podem acreditar. Do jeito que se fica falando por aí, que a cidade tem ouro, ouro que pode sustentar o país todo, não sei o que, não sei o que, gente, parece assim que eu estou vendo a porra desculpa, a zorra do desmatamento chegando na Amazônia, porque todo mundo vai querer tirar um pedaço dessa cidade. Entendeu? Mas nós vamos ser acompanhados pelo IFAM. Que IFAM vai controlar o quê? É.
Ah, nós queremos ir lá porque essa civilização é a mais antiga da Terra, ele data de não sei quantos milhões de anos, e não sei o quê. E tá. Minha gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu confesso para vocês que eu fico extremamente preocupado com essas situações, entendeu? Ok? Então, vamos continuar aqui na nossa reflexão, tá? Então, vamos lá. Existem muitas outras raças de seres interdimensionais no nosso universo. Parece que uma porcentagem de avistamentos e experiências de OVNI reflete os nossos, os nossos, reflete os nossos próprios medos, terrores, necessidades e desejos. Portanto, eles têm a origem arcôntica. A origem dos seres interdimensionais constitui o tema principal da especulação gnóstica. E geralmente aceito com eles vem a fonte original. Tá? A fonte que ele está falando original aqui quer dizer pleroma. Por outro lado, nos textos gnósticos, o universo criado por estes seres e domínio dos arcontes é representado como uma imensa prisão cujo calabouço mais íntimo é a Terra, o palco onde se desenvolve a vida do ser humano. Quer dizer, nós estamos no calabouço. Tá? Ao redor e acima dele estão as esferas cósmicas. Tá? Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ao redor dele, aqui, ó. Tá? As esferas cósmicas. Eu vou mostrar aqui, que todo mundo já conhece, ó. Aqui, ó. As esferas cósmicas, ó. Tá? Ok? Essas esferas aqui, é isso aqui que ele está falando. As esferas cósmicas, certo? Ok? Então, esse processo aqui, então, tá? Ó, ok? Então é importante que você entenda que eles estão dentro dessas esferas cósmicas, tá? De controle, certo? Então vem aqui, vem. Existem aqui, ó, disposta como conchas concêntricas e fechadas, está aqui. Conchas concêntricas e fechadas. Olha aqui só. Tá? É uma concha concêntrica e fechada. Ok? Ela está fechada. Mas ela é uma concha. Certo? Essa é a ideia que se tinha realmente. Existem 7, ó, esferas do planeta rodeadas pela oitava e pelas estrelas fixas. Isto implica que o ser humano está separado da fonte original por estas entidades ou seres interdimensionais. Eu não sei se a figura está aqui, tá? Mas não está. Então não vou nem mexer nisso aqui. Mas é exatamente isso aqui, tá? Então, o que é que acontece? Essas esferas criaram uma espécie de aprisionamento para cá e que nós não temos acesso ao pleroma para cá. Por quê? Porque essas esferas que tem aqui, inclusive o Leviatã, que é o Oróboro, que é o símbolo da eterna prisão, tá? São 7 membranas, 7 esferas contendo os 7 planetas, tá? Ou astros errantes, correto? Isto implica que o ser humano está separado da fonte original por essas entidades e seres ou seres interdimensionais. Os arcontes, tá, governam coletivamente o mundo e cada um individualmente a sua
a sua esfera. É um guardião da prisão cósmica. Seu governo tirânico do mundo é chamado de Iermarmene, ou destino universal. E este destino universal é a escravidão do ser humano. Tá aqui o bichinho tão bonito, lindo, né? Você quer levar um para casa? É? Então, aqui, finalizando o vídeo, como escapar da matriz dos seres interdimensionais. Como guardiães da esfera, cada arconte proíbe a passagem das almas que procuram esconder-se após a morte. Tá? Cada arconte proíbe a passagem das almas, preste atenção, tá? Certo? Que procuram ascender após a morte, tá certo? Procura ascender após a morte. Então, nesse caso, né, eu já expliquei muitas vezes isso. Por quê? Porque eles têm interesse em evitar que haja uma fuga da matriz e regresso para a fonte original. Então, quando pessoas morrem, pessoal, eu fico muito triste, porque muita gente não teve a possibilidade de acordar, de despertar e de saber o que tem do outro lado e como vencer do outro lado. Não foram treinadas para isso. Então, há milhares de pessoas aprisionadas em muitas partes, muitas esferas. Em cada esfera dessa, ele é o governante, tem um governante, existe um governo. Tá? É por isso que há cidades que eles construíram holograficamente para iludir os espíritos que vão para lá e chegam lá e pensam que estão, sabe lá por onde, e é terrível isso. É uma coisa que a gente, às vezes, eu sempre digo para as pessoas, se nós tivéssemos a oportunidade de ver, né, o que de fato está acontecendo na nossa humanidade, quantas pessoas estão perecendo sem ter a possibilidade de descobrir isso, tá? E escapar das prisões, né? Porque essas criaturas, eles não aparecem assim não, gente. Quando alguém morre, eles não aparecem com esse jeitinho aqui para você, porque se eles aparecessem dessa forma numa pessoa que desencarnou, o cara entraria em pânico. Nossa, meu Deus, tá entendendo? Né? Então, o que é que eles fazem? Isso aqui é uma espécie de humanoide. Se você olhar para esse ser, você vê que ele é um humanoide. Tá? Mas você vê que ele não tem nenhuma expressão de empatia, de sorriso, não tem nada disso, não. Eles são mecânicos, robóticos nas decisões, porque eles são seres psíquicos, eles não têm espírito, eles não têm centelha divina. Entendeu? Então, o que é que o Demiurgo determinou? Que eles governem cada esfera e não permitam a passagem de ninguém. Por quê? Porque senão a pessoa volta para a fonte. E voltando para a fonte acabou. Né? A questão é que a Sofia tem ajudado muita gente a passar. Né? E mesmo que não sejam, parecem bastante reais, mas para nossas percepções moldadas, são reais para todos os efeitos e propósitos. A única maneira de escapar do Iemarmene é perceber que nós mesmos criamos as grades da prisão. Tá? Os arcontes e os demiurgos são criações da ignorância do ser humano, mas por sua vez são usados pelos espíritos caídos para obterem liberdade. Não somos as únicas vítimas desta cadeia alimentar energética. Neste vídeo de Jacó, é até um vídeo, mas eu não trouxe aqui.
tá? Então, evidentemente que quando você analisa todas essas informações, que você vai processar isso na sua mente, né? Se você puder, assista o vídeo uma vez, depois assiste de novo, para você poder, né? Você verá que há um sistema criado pelo Demiurgo, porque o Demiurgo, ao criar esse universo, ao criar o universo material, ele ficou preso, tá? Junto com a parte da Sofia caída que se chama Arcamote, ok? Que o pessoal aí existe a confusão de comparar a Sofia com Gaia, não, tá? A Gaia é uma deusa da cultura grega que os gnósticos nunca nem sequer falaram dela, tá? Então, o que na verdade é que ela é Arcamote, tá? Porque é essa parte da Arcamote que cai, né? E que o Demiurgo vai utilizar, tá? Para criar o universo e principalmente o planeta Terra e todo o sistema Terra, ok? Então, quando pessoas não descobrem, gente, essas verdades, eu fico com muita pena, porque muita gente foi embora, desencarnou e talvez pouquíssimos tenham conseguido passar nessas esferas, né? E aí você deve perguntar, e não adianta você acender vela, acender fogo, acender incenso, acender o que você quiser, porque eles não vão passar. E aí eles criam uma ideia do purgatório, eles criam a ideia né, do umbral, entendeu? Exatamente. Eles criam a ideia do inferno, porque o prazer deles é ver sofrimento. Então, criar um inferno para eles seria ótimo. Por quê? Porque é ver o ser humano sofrendo, 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 sofrendo. Entendeu? Então, o que é que a gente tem que fazer, Robson? A gente tem que pedir eu estou preparando o protocolo, né, para a gente fazer o rompimento de acordos, né, das nossas encarnações passadas, e pedir que a, as energias sofiônicas da Santa Sofia e do Pleroma possam nos ajudar com que o nosso, a nossa centelha divina possa resplandecer cada vez mais, fazer mais, trazer mais brilho, mais energia, e fazer com que a nossa mente não seja aprisionado por nenhum parasita, miasmas, né? Que a gente não tenha mais nenhum envolvimento com sucubos, incubos, né? Tudo isso que a gente pede, a gente tem que pedir a quebra de, de todas as relações, maldições, que a gente peça que haja libertação de todo envolvimento de formas de pensamento, de deuses intrapsíquicos, de seres intrapsíquicos que estão muitas vezes atrapalhando a sua vida, que você quebra toda a forma de pensamento que estejam atrapalhando a tua caminhada e a tua vida, né? Que a gente faça isso e que a gente procure ajudar os outros nessa caminhada, pessoal. É uma luta, mas a gente vence se a gente estiver unido. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo.